sem neurose no combate com estresse. Vem comigo, suba o nível, pique mestre. Cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei o tamanho da fortaleza. Marasmo na rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fuma cheira, tanto faz. No estilo Scarface, meu flow, a pegada é mais sagaz. Fala gente, tranquilidade, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Cara, o negócio é o seguinte, eu vou fazer um react que eu deveria ter feito no dia que saiu aqui este vídeo, mas muita gente me avisou depois pra eu fazer esse react, pra eu falar sobre isso daqui e tal, tá ligado? E isso faz muito tempo atrás, mas mesmo assim eu faço questão de fazer esse react porque eu acho que os temas que vão ser debatidos neste vídeo vão interessar a todos vocês. Então já se inscreva no canal se você for novo, ativa o sininho e eu vou fazer o react do macho alfa versus macho beta, Red Pill. Entendo muito bem esse negócio aí, mas vamos descobrir. Vídeo da Suavemente Comentado, da Yasmin, agora eu sei o nome dela, mas daqui a pouco eu já esqueço de novo. Ela fez um vídeo longo pra caramba aqui e muita gente tá falando pra eu ver, pra eu reagir e dar minha opinião, então eu vou fazer isso aqui agora com vocês. Então vamos ver do que se trata. Foi! Olá, amigos, tudo bem com vocês? Hoje o papo vai ser sobre um assunto bem delicado e que já me rodeia tem um tempo. E eu queria compartilhar uma parte da minha visão sobre isso. Esse vídeo é muito importante e eu gostaria muito que vocês assistissem até o final para pegar toda a lógica do vídeo. Então, segurem os dedinhos que estão coçando para comentar e vamos lá. Esses dias... Eu sou um cara que odeia delicadeza, mas eu amo sim um vídeo delicado, um vídeo com polêmica. E muita gente começa a responder a Yasmin, normalmente eles não verem inteiro o vídeo e tudo que ela argumenta e tal. Eu vou tentar ser bem compreensivo e tentar realmente entender o lado dela. Vamos lá. Aconteceu algo que me fez querer fazer esse vídeo. Um cara que é coach de homens, ou seja, ele ensina os homens a serem machos alfa, nofappers, voadores e afins, tava em uma live ensinando a galera dele sobre essas coisas que ele prega. Até que em certo momento o chat começou a chamar ele de beta. Mas por que isso? Por que alguém tiraria ele, um macho alfa, pra beta? Bom, porque basicamente o Matt, esse rapaz do canal Alpha Spirit, pregava coisas nas quais ele acabou se contradizendo. E que coisas são essas, Yasmin? Ele propagava teorias migtal, de homens seguindo seu próprio caminho, de como eles deviam tratar mulheres, de como ser macho alfa. E isso tudo caiu por terra quando ele arranjou uma namorada, porque o público dele não gostou nem um pouquinho. Até porque tem todo aquele papo de que a mulher vai te roubar, te sacanear e afins. Ou seja, basicamente ele não sustentou o personagem e se demonstrou ser uma pessoa normal, que namora e que explode quando é levado ao limite. Quem nunca? Então esse vídeo aqui tinha tudo pra ser um vídeo fácil. Era só pegar o vídeo dele, vir aqui, zoar a forma como ele fala beta, a forma como a mulher dele olha quando ele fala, mas em vez de fazer isso, eu quero tentar desmembrar todo esse mundo de alfas, betas, migtaus e afins. Eu tô cansada de ouvir pseudo-intelectual red pilado falando bosta pra menino de 15 anos sair xingando as mina internet afora, então eu peço ajuda de vocês pra tomar... Bom, uma coisa eu concordo com ela, esse negócio de incel, esse negócio de homem que não precisa de mulher, é uma baboseira do caralho. Quero deixar bem claro que sou totalmente contra esse tipo de movimento aí, porque são extremamente ignorantes, tá ligado? E, mano, são tão idiotas quanto as feministas. É o mesmo balaio aí, só que do contrário. Só que é tipo vice-versa, sacou? Essa Red Pill juntos e entender esse universo tão cheio de superstição. Eu vou fazer uma linha do tempo pra gente entender de onde saiu e pra onde foi toda essa história de macho alfa e beta, e como se formaram e se desenvolveram as nossas relações amorosas. Sem mais enrolação, peguem a pipoquinha e vamos juntos embarcar nessa viagem. Um ponto-chave para a gente entender tudo o que vem a seguir é: o principal objetivo da raça humana é a perpetuação da espécie. Sabendo-se disso, vamos à história. Há uns 300 mil anos atrás, quando éramos animaizinhos livres, leves e soltos na savana africana, os machos ficavam comendo todas as fêmeas para espalhar a sua semente, porque quanto mais fêmeas eles comessem, mais chances eles tinham de uma cria vingar e a genética deles passar adiante. As fêmeas ficavam grávidas uma hora ou outra. Só que isso era um grande problema para elas, porque se manter viva com um serzinho crescendo dentro da tua barriga não devia ser nada fácil, porque você ficava mais vulnerável e suscetível a predadores. Então nessa brincadeira aí, morriam várias mulheres e bebês. As fêmeas, como não eram bobas nem nada, resolveram tentar se manter junto do macho com o qual elas haviam acasalado, por motivos óbvios como alimentação, proteção
E o grande X da questão, que é a perpetuação da espécie. O macho, por sua vez, ficava com essa fêmea para ter certeza de que esses filhos que ela teria eram seus. O macho sempre foi um ser muito inseguro quando se trata de criar a prole de outra pessoa, porque é muito difícil criar uma criança, imagina naquela época. Então a fêmea ficava do lado do macho e ele garantia a vida dela e dos bebês. Então a função do macho passou a ser proteger a fêmea e as crias para ter certeza de que a sua semente vingaria. Aí o mundo começou a ter dois tipos de homem. Os que ficavam com a mulher e com as crianças para ter certeza da sua continuidade genética e os que continuavam espalhando a sua semente para o maior número de fêmeas sem compromisso. Com o tempo, a fêmea começou a ficar mais esperta e ela começou a avaliar quais machos podiam dar conta dela e da prole da melhor forma. Só que tinha um problema nesse conto de fadas. Quando o cara saía para caçar, às vezes vinha outro cara para tentar comer a mulher dele. Isso acabou tornando o homem um ser ainda mais inseguro, porque ele não tinha garantia para saber se o filho era mesmo dele, se a mulher dele não tinha traído ele quando ele virou as costas. E se viesse outro macho, espalhador de semente para comer a fêmea dele? Ele fazia o quê? Batia no cara e na fêmea também. E nisso a gente pôde perceber que esses macaquinhos machos tinham duas características principais: a violência e a insegurança. E a fêmea tinha duas características principais, que são a insatisfação. Será que é esse o melhor macho para cuidar da minha prole? E o de ter uma bomba hormonal por mês, o que gera um certo desequilíbrio nela. O fruto disso foram algumas características sociais. Porque a fêmea que repelia outros machos apanhava menos, e a prole dela também. E assim começou a nascer o amor, o afeto e o carinho. Quando a mulher percebeu o valor que tinha sua virgindade, ela começou a escolher melhor os machos com quem ela se envolvia. E aí a castidade começou a ter um preço, porque ela começou a escolher cada vez mais aquele macho com quem ela ficaria pro resto da vida. Isso é legal. Pena que hoje em dia isso não acontece mais, né, cara? Elas escolhiam sempre o máximo que elas poderiam alcançar. Isso que faz a gestão de toda essa logística até hoje. A procura do melhor macho para a fêmea era uma questão de sobrevivência, para ela e para os nenéns. Para o macho é o contrário, ele sobrevivia por si mesmo, ele não tinha esse risco extra na vida dele. O relacionamento para o macho era um problema, porque ele se tornava responsável por outras vidas. Então o relacionamento para a fêmea era a busca pela vida, e para o macho era o encontro com a morte. Essa sopa toda deu origem a dois tipos de homem e um tipo de mulher: o macho alfa, beta, e a fêmea hipergâmica. O macho, que não era forte, viril e inteligente o suficiente para espalhar sua semente para o máximo de fêmeas o possível, para garantir que a sua genética fosse à frente, tinha que ter absoluta certeza de que aquele bebê que estava saindo da barriga da mulher era filho dele. E esses a gente convencionou a chamar de betas. E o outro tipo de macho era o alfa, que competia e comia todo mundo sem estar nem aí para ninguém. Esse é o cara. Já gostei do macho alfa, gostei dessa aula aqui, mas vamos continuar, né? Aliás, eu sou um aluno dessa aula aqui, então tô entendendo, né? Vamos ver. Entendendo e reagindo. Precisava do melhor macho possível para prover para ela e para sua prole, o que é a tão famosa hipergamia feminina. Isso faz com que a fêmea sempre queira o melhor macho. E aqui a gente encerra essa etapa, onde temos três figuras nesse teatro social: o macho alfa, o beta e a mulher hipergâmica. E o que temos aqui? O macho alfa querendo comer a mulher do beta, a mulher do beta querendo dar pro alfa e o beta cada vez mais inseguro. E qual a solução para isso? A vida sempre encontra um caminho. E qual o caminho que ela encontrou? A sociedade, família, moral, tabu? Isso tudo resolvia todos os problemas que a gente estava vivendo. Antes da gente viajar 290 mil anos na linha do espaço-tempo, eu preciso apresentar para vocês o que um coach levaria 1 ano para te falar: a hierarquia sexual. Agora, como um bom coach falaria, vocês estão tomando a verdadeira pílula vermelha do Matrix. Aqui é a realidade nua e crua, que é o que os red pilados gostam de falar. Mas agora vamos à hierarquia sexual, que é composta por dois grandes fatores que influenciam nesse teatro social, que são as suas características pessoais e as circunstâncias. Vamos começar pelas características pessoais, que a gente vai chamar de seu score sexual, que é basicamente uma forma de medir o quanto você é atraente. Então vamos lá. Fator número 1. Personalidade e atitude. Aqui entra desde o seu senso de humor, a forma como você lida com seus problemas, o seu caráter, equilíbrio emocional, habilidade de sedução, etc. Número 2. Conhecimentos e habilidades. O quanto tu faz bem as coisas que você se propõe a fazer. Ou seja, tocar bem um instrumento, falar bem uma língua, cozinhar bem, ou ter uma boa habilidade com uma bola. E agora vamos para o número 3, que são recursos e poder, que é basicamente money, status, popularidade e relevância na sociedade. Número 4. Aparência,
que é mais ou menos a sua beleza natural. E também é a forma como você arruma a sua casca para o mundo. Aqui conta o seu cheiro, o seu charme, a sua forma de se vestir e os seus trejeitos. E não somente o seu queixo quadrado. Agora vamos para os fatores externos que influenciam nesse teatro social. As circunstâncias em que você está. A primeira é a escassez, que é a proporção entre homens e mulheres em um determinado ambiente. Isso varia conforme o lugar, porque, por exemplo, se você vai em uma festa que tem mais homem do que mulher, a tua competição vai estar muito grande, vai ficar mais difícil pra você. Agora, se o seu avião caiu numa ilha deserta e você é o único homem no meio de 20 mulheres, digamos que as suas chances aumentam um pouco, mesmo se você for um bosta. A segunda é a qualidade da oferta do sexo oposto. Se você tá numa cidade que tem muita gente bonita, a sua chance de sair com uma mulher bonita aumenta. Também importa a qualidade dos concorrentes que estão à tua volta, porque se eles forem muito bonitos e eu for feio, vai ficar mais difícil pra mim. Isso também vale pra atitude, conhecimento, poder e etc. O terceiro ponto é se o ambiente é favorável ou não. Se você é magro e tá num campeonato de fisiculturismo, a tua chance cai muito. Agora, se você é magro e tá na Comic Con, você tá bem? Podemos concluir que o seu score sexual é um mix de como você é, como você age, onde e com quem você tá. Agora vamos ver... Pô, legal, até aqui eu tô gostando, tô entendendo tudo e tá bacana, não teve conflito de pensamento. Como os homens e as mulheres analisam essas características? Aparência e atração física. A mulher quer alguém com uma boa aparência física para ter filhos melhores. Homens querem mulheres bonitas e gostosas para terem filhos mais bonitos e fortes. Poder e recursos. A mulher quer um homem respeitado e com dinheiro para viver bem. Homem não quer mulher mais poderosa e com mais dinheiro do que ele. Conhecimento. A mulher quer um cara que saiba as coisas, que cozinhe, que fale línguas e etc. Homem não quer uma mulher mais inteligente que ele porque ele não quer se sentir um macho impotente. Personalidade e atitude. A mulher quer um cara com pegada, com papo e etc. Homem não quer uma mulher com tanta personalidade porque ela vai atrair outros machos e botar ele em risco. Resumidamente, todos os aspectos que compõem o score de um lado não necessariamente o compõem do outro. Isso é triste para os dois lados, porque para o homem não basta ser bonito, porque facilmente pode vir um feio com atributos mais desenvolvidos do que o dele e lhe passar a perna. A mulher, por sua vez, tem todo o seu score sexual avaliado em um único aspecto, que é a aparência física e a atração sexual. Pelo menos nos relacionamentos a curto prazo. E lembram que eu falei da influência da hierarquia sexual no score? Então, o principal deles, que é o que te diferencia nesse teatro social, é a atitude e a personalidade, e não o dinheiro ou a beleza física. E é isso que chama mais atenção no sexo oposto. E qual é o tipo de personalidade e atitude que o homem e a mulher querem? É só analisar as características de cada um. O homem é inseguro e a mulher é insatisfeita. Ou seja, a mulher busca um macho que possa vencer mais desafios e trazer mais segurança para ela e para sua prole. E o homem, por sua vez, busca segurança emocional e existencial. Porque é um ser inseguro, ele tem medo de perder a fêmea para outro macho. É muito difícil encontrar o equilíbrio entre esses dois. Mais ou menos, né? Eu não me encaixo exatamente nessas descrições aí sobre macho. Eu não tenho problema nenhum em conhecer uma garota super inteligente, super carismática. Também não tenho problema nenhum em conhecer uma mulher que tenha mais dinheiro do que eu. Realmente, pra mim, não faz diferença nenhuma, mas vamos continuar vendo. Por que é tão difícil? Porque a gente tem dois tipos de homem e um tipo de mulher. Por esse motivo, em um relacionamento, o score sexual do homem e da mulher não podem ser iguais. Se a mulher tem um score sexual mais alto do que um homem, na sua cabeça ela pode achar que pode encontrar um homem melhor. Porque lembrando, o intuito da mulher é a sobrevivência dela e da sua prole. Agora que eu expliquei isso pra vocês, vamos voltar a 10 mil anos atrás, quando começaram as grandes civilizações. Enquanto alfas, betas e mulheres conviviam normalmente, uns transando com os outros na savana, a vida era nômade. Agora estamos aqui no Egito, onde os seres humanos começaram a valorizar mais as características de cada sexo. Ou seja, força, coragem e virilidade nos homens e fertilidade e fidelidade na mulher. Quando os caras começaram a ter relacionamento, eles começaram a pensar: agora eu vou ter que ficar paradinho até esse bebê nascer e tal. Eu vou comer essas... deixa eu ver se eu entendi. Ela tá fazendo época por época. Basicamente uma narração de tempos. Tudo bem. plantinhas aqui, Entendi. plantar umas sementinhas ali e pá. Foi assim que nasceu a agricultura. Ao redor do planeta, outros formatos de sociedade começaram a existir também. Uns deram certo, outros deram errado. Isso é questão de design cego, ninguém sabia exatamente o que daria certo. Só o tempo diria. E o que foi que o tempo disse?
que a monogamia era uma solução para o alfa não comer a mulher do beta e a mulher não dar para o alfa, e o alfa e o beta conseguirem trabalhar e se desenvolver tendo a segurança emocional da mulher. Aí então a sociedade conseguiu evoluir materialmente e afetivamente. O carinho, amor, ciúmes, cuidado passaram a ser valorizados. E isso é característica de quem? Do beta. Assim a gente caminha e começa a ter tradições, que são a transmissão de valores pelas gerações. E a partir disso, as características do alfa começaram a ser valorizadas e as do beta também. E dentro do homem começou a ter o alfa e o beta juntos. Tudo isso graças à transferência de uma luta interna que a gente tinha para um terceiro, para leis, moral, tabu. Porque lá no começo a fêmea se submeteu ao macho voluntariamente. E o macho, por sua vez, escolheu ficar com a fêmea e proteger ela. Só que assim, no momento em que essa submissão foi inserida em forma de regra, moral, tabu, ela deixou de ser voluntária. E aí vem a tradição judaico-cristã no ocidente que tem a monogamia. A gente pega tanto o homem quanto a mulher com as suas características e fala: não, agora vocês vão ter que se submeter involuntariamente a ter uma relação monogâmica. Porque foi assim que o ser humano conseguiu parar, produzir, e aí a sociedade evoluiu. A moral passa a fazer a sociedade condenar os alfas e as mulheres hipergâmicas, e a valorizar o beta. O adultério é punido, e foi ali que fomos diminuindo o alfa cada vez mais. O sentimento alfa passou a não ser mais evidenciado e valorizado, mas esse aspecto alfa tá dentro de cada homem ainda. A moral punia o alfa, e é com a moral que a gente chega até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, a virgindade da mulher começou a dar mais poder a ela. Nesse momento, a gente tem essa figura da fêmea que vira imaculada, e o macho começa a reconhecer e respeitar a mulher através da mãe. E quanto mais forte essa mulher era, mais ela era idolatrada pelo filho. E esse filho, que tem o alfa e o beta dentro dele, começa a achar bonito e interessante valorizar a mulher. E ele vê o seu pai fazendo isso, por obrigação ou não, já que a maioria dos casamentos antigamente era meramente um acordo. Então, no momento em que o homem começa a agradar a mulher e gostar de mulher, é um temperamento beta. Mas lembra quando eu falei que tem dois tipos de macho, o alfa e o beta? Não é bem assim que funcionam as coisas. Ser alfa é uma personalidade, uma atitude, uma postura. Tu age como um alfa, tu não é alfa. Tu é o mesmo homem que o outro. Não existe macho alfa e beta. É uma personalidade alfa e uma personalidade beta. E por que eu tô falando isso? Porque agora na sociedade vai nascer mais uma figura. O pai de família, o keeper, o cara que se arrisca pelos filhos. E quando isso surgiu? Quando a sociedade começou a colocar esses tabus. Se você não cuidar direito da sua mulher, você não é aceito. Se você não prover a vida da sua mulher, você não é aceito. Se você trair, você não é aceito. Se os seus filhos morrerem de fome, você também não é aceito. O alfismo e o betismo tá dentro do homem o tempo todo. Ele pode agir como alfa em algumas situações e como beta em outras. Isso tá sempre dentro dele. Uns têm o espectro alfa maior e outros têm o espectro beta. E daí vem a visão do cavalheiro, que é um homem que tem um score sexual tão alto que ele pode gostar de mulher, que é uma característica de beta, e ainda vai ter o score acima do da mulher, para não ser largado pela hipergamia. E aí que vem a figura do homem de verdade. Aí foi onde tudo embolou. O keeper começou a ter dentro dele força, inteligência, coragem, carinho, ciúme e todos os critérios que eram alfa e betas. Beleza, agora as coisas vão mudar um pouco porque o cenário mundial mudou. Agora estamos na Revolução Industrial. Sintam esse cheirinho de poluição. Entramos na modernidade, onde a mulher entra obrigada no mercado de trabalho. Foi quando paramos de morrer tanto de fome, tínhamos mais comida, mais remédio. Ali, a mulher começou a ter valor como indivíduo e precisar menos do homem. E quanto menos ela precisava do homem, mais o score do keeper caía. Só lembrando, o keeper ele é o auge do homem, porque ele tem dentro dele coragem, astúcia, força e inteligência. E também tem carinho, atenção e preocupação. Ou seja, é o melhor de dois mundos. Foi o keeper que solidificou. Mais ou menos, né? Pelo menos isso é teoricamente. É um ideal inventado. É difícil você definir quem é o keeper, quem é o alfa, quem é o beta. Isso vai muito de ponto de vista, né? Tentando entender aí esta aula, né? Mas vamos lá. Solidificou a humanidade. Não foi o alfa, e sim o keeper. Se fosse pelos alfas, provavelmente a gente ainda estava lá na savana africana. Agora a gente tem dois pontos chaves nessa fase de emancipação feminina. A entrada no mercado de trabalho e o controle da natalidade através das pílulas anticoncepcionais. A mulher agora pode se sustentar e escolher quando fica grávida. Isso foi positivo para a sociedade, porque a emancipação feminina fez com que os homens tivessem que ser melhores. Já que o score da mulher aumentou, os homens vão ter que se desenvolver mais para ficar páreo. Mas com tudo isso vieram alguns efeitos colaterais,
que foi o Keeper ter se ferrado, porque com a chegada do anticoncepcional e a liberdade financeira que teu próprio sustento deu pras mulheres, fez com que algumas fizessem uma certa propaganda pras outras que estavam infelizes nos seus relacionamentos, seja lá por qual for o motivo. E no fim, então, como agora elas podiam largar os maridos quando elas quisessem, quem que se deu bem? O Alpha. E assim a gente caminhou para a morte do Keeper. E agora chegamos aos dias atuais desse grande teatro social. Os homens que têm o espectro alfa ou beta mais evidentes, ou seja, os extremos, não se demonstraram bons para a sociedade em geral. Não foram essas características isoladas do alfa e do beta que trouxeram a gente até aqui, e sim a junção das melhores características de cada um deles, o que a gente chama de Keeper. Os relacionamentos se demonstraram ser algo muito importante para a nossa espécie, porque a gente economiza energia e aumentamos a nossa chance de sobreviver. E assim a gente pode dedicar nossa inteligência, força e energia para outros projetos. E aí vem um grande desenvolvimento da humanidade, em conjunto, em parceria. E aí que entra o meu problema com os MGTOWs, que pra quem não conhece a sigla, são homens que seguem o próprio caminho. Seria bonitinho, justo e até natural, se fosse só isso. Só que temos vários criadores de conteúdo MGTOW aqui na plataforma, pregando para os jovens todas as suas desilusões e decepções amorosas. Geralmente eles são mais velhos e tiveram más experiências com mulheres, o que levou eles a generalizar todas elas achando que nenhuma presta. Eles ensinam a não namorar, não morar junto, não se apegar. Isso porque todas são potencialmente perigosas, baseados nas suas más experiências. Ou seja, eles Olha, mais ou menos, eu não conheço nenhum canal especificamente que dá esse tipo de definição. Não namore, não se relacione, entendeu? Você vai ser corno. Cara, calma aí. Às vezes é uma narração, entendeu? Tipo, um exemplo, ou mostrando um caminho. Por exemplo, eu nas minhas lives eu falo bastante sobre ser solteiro, entendeu? Sobre curtir a vida, mas não necessariamente seja porque eu tive uma ilusão, uma desilusão amorosa e eu simplesmente criei trauma. Quer dizer, todo mundo tem um pouco disso na vida, teve alguma decepção, isso é natural, mas eu acho que não necessariamente todo mundo que fala sobre você ser solteiro, essa pessoa só fala isso porque tá jogando pra fora a sua própria frustração. Não acho que seja bem assim. Sei que ela não tá generalizando, mas vamos ver quais canais que ela vai citar aqui, talvez eu discorde. Generalizam todas as mulheres como más. Se você é homem e tem problema com mulher, ou se você é mulher e tem problema com homens, o problema é você. E não todo o gênero oposto. Então, meus amigos MGTOW, o outro é o nosso maior medo, mas é no outro que a gente se descobre. Então a gente tem que ter a atitude de enfrentar o outro, e é por isso que temos que nos relacionar profundamente com as pessoas. Por isso o amor é tão importante e transformador. E graças ao advento da modernidade, chamado Lei da Separação Total de Bens, a sua CG Titã vai estar totalmente protegida caso você queira tentar a sorte num relacionamento. E parem de citar frases freudianas distorcidas pela sua insegurança, e vão ler alguém menos frustrado com a vida. A hipergamia, junto com a emancipação feminina, fazem os homens serem melhores, se desenvolverem mais. Então quem critica e vê isso como algo mal, é aquele tipo de homem que não quer evoluir. Então, resumidamente, a minha dica pra você, homem, é: se desenvolva como pessoa, tenha relacionamentos e experiências boas e ruins, e use isso para se tornar alguém melhor. Mesmo que o resultado da sua sopa biológica não tenha colaborado tanto e você não tenha um maxilar extremamente quadrado, ou que a sua vida financeira não esteja das melhores no presente momento, você ainda consegue dar uns amassos se você investir nessas outras características que importam nesse teatro social. Sai dessa bolha que tem uma visão tão pessimista do mundo, da vida e da mulher. E aí tu vai ver que as coisas não são tão horríveis e tão imutáveis assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que ele possa ser útil para vocês de certa forma. Deu um trabalho catastrófico para fazer. Eu tentei resumir toda essa missa para ficar mais dinâmico. Eu compilei 300 mil anos nesse vídeo, então é óbvio que tem muitas coisas que ficaram de fora, ou até resumida demais. Não esqueçam de deixar a porra do like e comentar aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Se vocês já estavam ligados nessa história ou não, ou se vocês acham que eu me droguei demais para fazer esse vídeo. Enfim, eu agradeço muito por assistirem, eu vou ficando por aqui e até logo. Cara, eu até concordo com a visão dela, entendeu? Vamos conversar sobre o vídeo. Eu achei que ia ter mais debates, mais coisas polêmicas, até porque ela falou sobre o assunto, que o assunto ia ser delicado, mas
eu não achei exatamente delicado, não. Eu concordo com a maioria das coisas que ela falou. Ela não colocou nada na fogueira, ela não citou nenhum canal que eu pudesse discordar. Então, nesse quesito aí, eu concordo com ela sim, tá ligado? E essa é a questão. Então, eu peço que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, como eu pedi no começo, ative o sininho e, mano, vamos continuar debatendo sobre todas essas coisas que são interessantes, que hoje em dia estão tomando um tamanho maior na internet. Cara, eu sempre prego ser solteirão, curtir a vida, tá ligado? Curtir a mulherada aí, não se apegar com qualquer uma que não necessariamente você tem química. E é isso que eu falo, mas não necessariamente também eu tenho que falar o oposto, tá ligado? Tem que falar que mulher não presta, que não sei o que, não é nada disso. Não tem machismo no meio. Muito menos pagar de incel, que é uma coisa que também eu detesto em homens. Então é isso, até o próximo vídeo. Abraço, tamo junto. Sem neurose no combate com estresse, vem comigo, suba o nível, pique mestre, cheguei roubando a cena, não parei, experimentei, mudei tamanho da fortaleza, marasmo na rotina de caminho, me diz aí, tu tá afim de morrer sozinho? Senta bem com a puta, fumacheira, tanto faz, no estilo Scarface, meu flow, a pegada é mais sagaz,